noite, meu time! Muito bem-vindo à nossa live do Banker 10X. E é o seguinte, a gente é tão prático que a gente quer fazer uma live direto para vocês, não é, meu querido? Direto ao ponto, como aumentar a sua renda no mercado financeiro. Boa noite a todos, obrigado demais pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. E não estamos apenas nós dois aqui, não é isso? Exatamente! Eu quero trazer mais uma pessoa que vocês vão escutar ela, vocês vão ver ela, né? Vem cá, não vai aparecer aí, direto, né? Tem até uma câmera para ele que nunca teve uma câmera sozinha, só para o Vitório. Olha só como tá importante esse nosso amigo. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou ficar aqui olhando todos os comentários, então mandem todas as dúvidas, todos os questionamentos, qualquer coisa aqui pra gente e eu vou trazer novidades boas também. Parece que vai ter sorteio, então daqui a pouquinho eu vou contar como é que vai funcionar esse sorteio e tudo que vocês quiserem mandar, manda aqui, eu vou estar selecionando e mandando para essas duas feras responder, beleza? É isso, olha só, pessoal, o que eu explicar direto para vocês, papo reto, tá? O que a gente vai fazer nessa live? Primeira coisa, a gente vai ensinar vocês a multiplicar a renda em até 10 vezes. Esse é um dos principais motivos do nome da série chamada Banker 10X, mas para você também vão entender o porquê que saiu tudo desse evento que nós estamos criando agora e falaram também do nosso MBA. No Brasil, e esse é um pouco da nossa tropicalização aqui, né? As pós-graduações, elas passaram a não representar isso. Né? O termo, a pós-graduação virou uma extensão da graduação. Ficou exatamente o nome, né? Pós-graduação, continuar a graduação. Exatamente foi isso. E aí ficou esse incômodo, ficou esse desejo, sendo que, para quem aqui é aluno da Empreender Dinheiro, me conhece há mais tempo, já me viu falar do MBA há mais de um ano atrás, já me viu falar desse projeto algumas vezes, sendo que esse produto, esse MBA, ele ficou guardado. E por que ele ficava guardado? Porque na minha intuição faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa para chegar nesse estado da arte que realmente pudesse representar um marco na trajetória profissional de quem participasse. E aí eu conheci o Rafael Toro. E aí foi engraçado, porque, pessoal? Porque um dia eu acordei, né, abri o meu Instagram e eu vi Arthur Dantas Lemos seguindo. E falei, acho que errou o perfil, né? Não pode ser, né? Um cara tão importante que tem tanta relevância na parte de consultores financeiros do Brasil, né? E a gente começou a conversar. E a gente tinha uma sinergia que era, nós preparamos as pessoas, né, para a parte que a gente chama de hard skill, que são as certificações. Eu chamo muito que as certificações do mercado financeiro é como se fosse o diploma da pessoa, CPA 10, CPA 20, e o Arthur ele trabalhava muito nessa parte dos soft skills, né? Ou seja, como ganhar dinheiro, como é que você executa tudo isso, né? E a gente foi se aproximando. E a gente tinha uma dor muito grande dentro da empresa. Qual que era? Existem algumas certificações que você tem um tempo, você precisa de maturar. Existem provas com datas específicas e às vezes elas são muito longas. E o que acontecia muitas vezes é que os nossos alunos falavam o seguinte, Toro, eu tenho conhecimento, mas eu não consigo comprovar ele. Por quê? Porque eu dependo de uma prova. Eu dependo de uma prova que às vezes é em outro estado, é uma prova que fica em outra cidade, é uma prova que tem um tempo muito para frente, mas eu tenho esse conhecimento. E eu dependo das bancas também. E diante disso, quando a gente teve essa dor muito grande, o que a gente viu? A gente viu uma oportunidade de a gente juntar as duas empresas e fazer o seguinte, quer saber de uma coisa? Vamos montar um produto que ele seja o quê? Ele consiga fazer com que dependa apenas da pessoa e ela consiga comprovar isso. E de onde é que surge isso? O selo do MEC. Surge um MBA 100% prático, que vocês nos conhecem. Quem já é aluno da Academia Rafael Toro sabe disso. Todas as nossas preparações, ela possui um método e possui uma questão, um viés muito prático para fazer isso. Então, aí que surge a nossa ideia de montar este evento. Nesta construção de sermos um produto, um MBA prático que dependa apenas de você, que você consiga cumprir a sua jornada e diga, eu tenho como comprovar o meu devido conhecimento, né? E é nessa ponta que a gente junta essas duas empresas. E dentro de tudo isso, pessoal, o que a gente quer trazer para vocês, porque como a gente fala, a gente é muito prático, direto e reto no nosso ponto. A gente ia trazer essa função de como multiplicar a sua renda em até 10 vezes, podia ser daqui a 3 aulas, daqui a uma semana, mas não. A gente vai trazer hoje, direto para vocês, exatamente o que vocês precisam fazer para poder multiplicar essa renda, tá? E vou trazer depois um framework para vocês verem quais são esses pilares que vocês precisam construir. E isso incumbe muito da minha história. Por quê? Quando eu entendi esses 3 pilares, foi quando eu consegui multiplicar minha renda em 10 vezes. Eu já mostrei isso muitas vezes para vocês.
eu era um agente autônomo de investimentos que trabalhava exclusivamente com ações e eu ganhava mais ou menos 100 mil reais por ano, 120, 150, às vezes 80, mas trabalhava muito nisso. Depois que eu entendi esses 3 pilares, foi quando eu consegui multiplicar a minha renda dentro do mercado financeiro, atuando com clientes, né, na parte de até 10 vezes, onde eu consegui bater mais de R$1 milhão líquido no ano. E é isso que a gente vai mostrar hoje para vocês, direto e reto, né? Sendo que todo este conhecimento, ele se torna ainda mais especial por conta de uma coisa chamada timing, né? Por que é que o cenário faz com que o conteúdo desta série seja especialmente relevante em junho de 22? Vou te chamar de novo, Toro. Olha só, pessoal, o que a gente quer mostrar para vocês é que é um cenário neste exato momento que ele é único. Ele é único. Quais são esses grandes pontos? A gente está vendo o cenário econômico na parte das instituições financeiras e toda essa parte do mercado financeiro extremamente aquecido. A gente trouxe alguns dados aqui para vocês. Ó. O Itaú vai contratar 1.700 especialistas em 2022, BTG anunciando parcerias, comprando ativos, XP e BTG comprando EQI. A gente vê um mercado extremamente aquecido. Sem dúvida. Você pode também se beneficiar desse mercado aquecido atuando como consultor financeiro independente, como educador financeiro profissional. Mas até antes de chegar nisso, tem um ponto sobre esse mercado aquecido, porque ele já esteve aquecido em outros momentos do tempo. Sendo que desta vez a gente tem que respeitar este contexto, pelo que a gente chama de financial deepening, né? Termo que não se refere ao mercado brasileiro, né? O André Esteves lá do BTG, que cunhou isso e trouxe isso dizendo o seguinte, ó pessoal, isso aqui que está acontecendo, isso aqui, a gente pode chamar isso de financial deepening. E tem uma característica que a tradução livre talvez fosse o aprofundamento financeiro. Por quê? Você tem uma conversa franca de construção de oportunidades entre oferta e demanda. Você tem muitas oportunidades para quem trabalha no mercado financeiro, mas estas oportunidades são também fomentadas porque o aprofundamento financeiro é um fenômeno que mexe estruturalmente na cultura de educação financeira e investimentos de uma nação. Então ele faz com que as pessoas físicas demandem mais instrução financeira. Isso para quem trabalha de forma autônoma é brutal. Por quê? Eu não tenho que apenas ser bom tecnicamente. Eu tenho que convencer a pessoa de que é importante ela investir na instrução financeira dela. Ninguém acorda pronto para comprar educação financeira, né? Então essa é uma habilidade que se exige do profissional de finanças que tem contato direto com o cliente muitas vezes. E aí esse fenômeno do financial deepening, né? Muitas pessoas associam ele a esta queda até a gente chegar ali no mínimo histórico da taxa básica de juros. Agora que você tem uma retomada nesse processo ascendente da taxa básica de juros, porque qual era o grande argumento aqui, Toro? Na hora que você vai perdendo força na taxa de juros, a atratividade nominal percebida da renda fixa vai caindo. E as pessoas começam a se incomodar. E este incômodo desperta a pergunta, o que é que eu faço agora? Né? E desta pergunta surge muita demanda de letramento, de instrução, de produtos, e isso contribui para o aquecimento da indústria também. Né? Sendo que, uma vez que volta essa trajetória da taxa de juros, quer dizer então que acabou o financial deepening, e é aqui que a pessoa com um olhar menos treinado perde essa grande oportunidade que a gente está se referindo. Financial deepening não é um fenômeno cíclico. E aí tem uma passagem aqui do Bill Gates, né? Eu vou utilizar o nome dele porque todo mundo conhece, né? Que vem dessa foto aqui, inclusive. Olha ele tinha 13 anos aqui, isso é 1968. Tem uma frase do Bill Gates que nos dá uma lição de carreira que, por incrível que pareça, conecta muito com a ideia de financial deepening. Que é a seguinte, ele fala o seguinte, não fosse a Lakeside School, que é essa escola aqui onde ele estudava no ensino médio, em Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, não fosse essa escola, em 1968, não haveria Microsoft. Bill Gates é um dos caras mais trabalhadores que a gente já vai ter visto na Terra, no cenário de empreendedorismo. Bill Gates é um dos caras mais brilhantes dessa geração. Mas ainda assim você não há como desconsiderar o elemento da sorte que ele teve de ser, de acordo com a estatística da ONU, no ano de 1968, um dos em cada 1 milhão de crianças em idade escolar a ter acesso a um computador no qual ele poderia exercitar a programação todos os dias, o que fez dele, aos 15 anos de idade, um expert em programação, dado o contexto daquela época. E tem um pouco de aleatoriedade aqui, né? Então, por mais brilhante que ele seja e que ele tenha trabalhado muito duro, estar aqui neste momento do tempo foi determinante para que a Microsoft, como a gente conhece, existisse.
Então, o que é que também nos motivou? Porque a gente simplesmente poderia dizer o seguinte, vamos fazer um lançamento do MBA. Tem que ter uma série também. A gente tem que contextualizar as pessoas, até porque existem pessoas que não têm condição de fazer um MBA agora, não tem problema. Mas perceber o tamanho dessa oportunidade e que ela não fica voltando, isso é uma janela de tempo, deveria mudar a postura para a qual eu encaro esses próximos meses. E aí, olhando para isso, a pergunta de $1 milhão é: como que eu, então, independente do meu nível de experiência, tem gente aqui que já tem mais de uma certificação, tem gente que já é certificado, tem gente que não... Não importa. Independente do meu nível de experiência, existem próximos passos a dar, né? Caso contrário, você talvez não estivesse aqui. Então, como que eu faço para não perder essa janela de oportunidade? Como que eu faço para aproveitar esse contexto, para não ficar de fora? Então, a gente pode sim revelar o valor do MBA. O valor do MBA, para que você seja Expert em Investimentos e Banker, é de R$15 mil. Por quê? Porque é um MBA, né? Vamos falar mais dele. Hoje não é dia de falar do MBA. Mas o valor de lançamento não vai ser esse, né? O valor de lançamento, por uma série de motivos que também ainda iremos passar aqui, vai ser super agressivo e haverá sim uma condição super especial de lançamento. Eu só estou pontuando isso aqui, Vitória, porque eu acho que é justo. Apesar de quem quiser participar do MBA vai poder fazer sua inscrição por um valor menor do que os 15, quem for sorteado está materialmente ganhando um sorteio no valor de R$15 mil. Né? Então, eu vou dizer que é até maior. Por quê? Porque o valor do MBA é de R$15 mil, tá? Porque a gente vai fazer um valor mais baixo. Só que a gente vai adicionar muitos bônus que eles serão muito maiores do que esse R$15 mil, tá? Então, o sorteio, ele vai valer muito mais do que isso. Só que tem um grande detalhe que a gente quer fazer agora, trazer o Arthur aqui, né? Que é, nesse lançamento que a gente está fazendo, nosso primeiro lançamento do MBA, a gente vai fazer todas as condições que a gente está fazendo aqui, vai ser única. Não vai haver outro lançamento com as mesmas condições. E para provar isso para vocês, porque a gente não quer ficar batendo na tecla do MBA, o que a gente vai fazer? Amanhã, terça-feira, eu e o Arthur, que vai trazer isso aqui, a gente vai no cartório assinar tudo isso que a gente não vai nunca mais lançar nessas condições. Então, tudo que a gente trouxer aqui de bônus depois do final, vocês nunca mais irão ver exatamente nessas mesmas condições, porque a gente vai assinar amanhã no cartório com as nossas, botando todas as nossas condições aqui para isso. Tá, beleza? Dito isto, como é que faz para aumentar a renda 10 vezes? Tá, eu vou explicar isso para vocês, porque foi o que eu fiz para multiplicar a minha renda em 10 vezes. E o que eu vou ensinar para vocês foi feito dentro do mercado financeiro, porque a gente vê muitas vezes, o pessoal hoje vira muita chacota, nossa, quer ganhar mais dinheiro? Venda curso e tudo mais, né? A gente vê muito isso. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu fiz e o que as pessoas fazem para poder multiplicar a sua renda. Só que eu acho que mais interessante também, tão interessante quanto é sobre o que o Arthur falou sobre a aleatoriedade, e eu não vou me comparar com o Bill Gates jamais, né? Porque não tem nem como. Primeiro porque ele fala muito bem inglês, né? Fala inglês nativo, eu não falo inglês nativo, né? Começa por aí, né? Porque ele nasceu nos Estados Unidos, eu não. Né? Então começa por aí, né? Piada fraca, mas tem que ser sempre uma piada fraca em todas as nossas lives. Mas qual que é o ponto, pessoal? Existe uma questão de você estar preparado nos momentos aleatórios que acontecem na vida. Se eu não tivesse iniciado a minha empresa dando aula para o CFP em 2016, quando iniciou um fato sistêmico mundial que fez todas as pessoas estarem em casa, eu não estaria preparado para ter um curso online. Então, somente porque eu estava preparado naquele exato momento por coisas que eu estava fazendo muito antes, que eu nem imaginava que poderia acontecer, no momento que aconteceu, de fato, um fato sistêmico que a gente chama de pandemia, eu estava preparado para aquele exato momento. Então, se talvez nunca tivesse acontecido aquele evento, provavelmente essa empresa online, hoje que existe, ela não estaria aqui. Então, quando a gente fala que os fatos aleatórios eles ocorrem e você tem que estar preparado naquele momento, o meu caso é um deles hoje para a parte online. Vocês terem essa dimensão que de fato tudo isso acontece, você tem que estar preparado, você tem que ter a sorte para estar naquele momento, mas você tem que também, quando passar o cavalo encilhado, você tem que subir nele. Esse é um dos pontos. Só que o que eu quero mostrar para vocês é como vocês vão multiplicar a renda de vocês em 10 vezes, tá? E para mim isso aqui são 3 pilares. Quais são esses pilares? Olha aqui, ó. A gente chama esses 3 pilares, tá? Eu vou mostrar para vocês. São 3, são bem básicos, tá? Que vocês vão olhar e vão dizer assim, meu Deus, que simples.
Exatamente. E por ser tão simples e tão fácil, parece, né? A gente muitas vezes deixa de fazer eles. O primeiro pilar a gente chama de conhecimento. O segundo pilar a gente chama de capacidade. E o terceiro pilar a gente chama de habilidade profissional. O que significa cada um deles? Antes de trazer dentro do mercado financeiro, eu vou trazer um exemplo que vai ficar muito claro dentro desses pilares em qualquer profissão, como, por exemplo, o médico. O que o médico ele precisa fazer para ele comprovar que ele é bom? Primeira coisa, você tem que ler no nomezinho dele a CRM, não é verdade? Por quê? Porque ele se graduou, ele tem que ter conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Só que a segunda coisa que tem que acontecer, quando ele está trabalhando com um paciente na frente dele, ele tem que ter as capacidades para conseguir executar o seu conhecimento. Isso que a gente chama de capacidade. Dentro, quando você faz um atendimento, a gente fala isso chamado de coletar dados, ou seja, coletar com a pessoa, conversar com ela, identificar necessidades, analisar tudo aquilo que foi coletado, ou seja, exames de sangue, conseguir olhar tudo aquilo lá, né? Ter o conhecimento para poder analisar corretamente e, por último, entregar o que o paciente precisa, que a gente chama isso de sintetização, ou seja, tudo aquilo que você coletou e analisou, que é muita coisa, você tem que entregar uma coisa muito simples para o seu paciente, que é tome este remédio. Você tem que ter isso. Agora imagine que se o teu médico, que ele coleta e identifica as coisas equivocadamente. O que vai acontecer? Ele pode dar o remédio equivocado para a pessoa, não é verdade? Exatamente. Então a coleta e identificação é tão importante quanto saber analisar, quanto também entregar o que é necessário. Mas isso é uma coisa de capacidade. E a terceira coisa é, você já deve ter visto pessoas que não são éticas e você não confia naquele profissional, mesmo ele tendo conhecimento e sabendo coletar, analisar e sintetizar. Porque existem habilidades profissionais que são extremamente relevantes. E eu vou abrir tudo isso para vocês e vocês, a partir daquele momento, vocês vão entender que o que eu estou mostrando vale para qualquer profissão que faça atendimento a alguma pessoa. Qualquer. Você pode ser médico, você pode ser nutricionista, você pode ser alfaiate, você pode ser consultor, você pode ser agente autônomo, você pode ser educador financeiro, você pode fazer qualquer profissão. Se você atende uma pessoa física ou jurídica, você precisa ter esses três pilares muito bem construídos para você ganhar dinheiro. Tem um livro chamado Armas da Persuasão. Quem aí já viu, quem já leu esse livro? Coloca aqui no chat. Um livro muito bom, escrito pelo Dr. Robert Cialdini, que é a maior autoridade no mundo quando o assunto é persuasão, né? E eu sou o único brasileiro formado por esse cara lá nos Estados Unidos. Quando eu fui para essa formação, eu fui porque eu percebi que eu precisava desesperadamente desenvolver isso, né? Mas encurtando a história, eu sempre fui um cara tido como desenrolado. Não, Arthur fala, ele se comunica bem, ele consegue convencer as pessoas. Então eu fui para lá, Toro, muito assim, não, eu vou melhorar um pouco, né? Porque eu já sou, né, um pouco desenrolado, eu quero ver esse negócio. E no primeiro dia, na primeira fala do Cialdini, eu entendi o que é que representava persuasão. Nos primeiros 30 minutos ele só fala de duas coisas. A primeira delas é o uso da ética com persuasão. E a segunda é que ele não está trazendo as impressões dele, e sim que toda aquela formação se dá, assim como todo o seu trabalho acadêmico se dá, assim como a própria bibliografia dele, através de pesquisas e de evidência científica. Então, toda essa turma, inclusive, das finanças comportamentais, da psicologia econômica, se você pegar qualquer um deles, você vai ver que recorrentemente eles estão apresentando artigos que derivam de pesquisas com evidência empírica e evidência científica, sobretudo. Então, por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é um efeito das finanças comportamentais, mas que nos ajuda a entender como você, mesmo que você se considere uma pessoa tímida, se você escolher e souber de qual fonte beber conteúdos técnicos sobre essas habilidades, eu estou dando ênfase aqui à persuasão, dada a importância dela, você vai se destacar demais, né? O que a gente chamou aqui no começo do nosso papo de tornar a competição irrelevante. Imagina que eu faço... Olha isso aqui. Eu faço a seguinte pergunta. Eu tenho uma palavra que tem 3 letras. A primeira letra é um S. Tá? E eu convidasse todo mundo. Eu queria que você pensasse agora numa palavra que tem 3 letras e começa com a letra S. Consegue pensar numa? Céu! Errei. E aí eu vou fazer o seguinte. Se eu fizesse essa pergunta aqui agora, várias pessoas iam trazer algumas palavras iguais, tal. Nós teríamos alguma variedade de palavras. Sendo o quê? Se antes de pedir que você pensasse numa palavra, eu escrevesse nesse campo aqui superior
antes de pedir, eu escrevesse aqui algumas outras palavras. Como, por exemplo, se eu escrevesse aqui a afirmação positivo e perguntasse, pense numa palavra de 3 letras que começa com a letra S. A maior parte das pessoas vai pensar na palavra sim. O pessoal mandou no chat aqui, ó. Ser, sol, sim. Ok, temos ser, sol, sim, sal. Se antes de perguntar eu dissesse o seguinte, ó, eu simplesmente escrevesse aqui, afirmação positiva, e perguntasse, fizesse a mesma pergunta. Eu só mudei o contexto e o que aconteceu antes da chamada para a ação. A maior parte, talvez a gente não tivesse sal e muitos sims. Agora, se eu fizesse esse mesmo exercício e não tivesse escrito palavras como afirmação e positivo, você falou, se eu tivesse escrito aqui ensolarado e dia, o que é que ia acontecer? A maior parte das pessoas iria pensar na palavra sol. A isso se dá o nome de efeito priming, né? O que vem antes de uma relação ou de uma interlocução interfere, mesmo sem a percepção do receptor, naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz ou naquilo que ele delibera. Eu queria dar um exemplo para vocês entenderem, porque muitas vezes confundem a palavra persuasão, né, com uma coisa que seja ruim, tá? Todo mundo tem filho, usa a persuasão de uma maneira positiva. Com o seguinte exemplo, se chega meio-dia, todos os filhos querem comer chocolate. E você sabe que ele não deveria comer chocolate naquele exato momento, deveria almoçar. E aí você fala bem assim para ele, se você comer tudinho bonitinho, depois do almoço você pode comer chocolate. E aí ele diz assim, o filho, ok papai, ok mamãe. Aí ele come tudo bonitinho e ele tá com a barriguinha tão cheinha que ele diz, quer chocolate? Não quero, tô cheio. Ou seja, você sabia que se ele se alimentasse todo bonitinho, ele não iria comer chocolate. Mas você demonstrou para ele de uma forma que ele disse, ok, aceito, e foi para o bem dele. E isso é uma técnica de persuasão. E existem várias delas. E o que a gente quer mostrar a vocês é que estes 3 pilares, todos eles estão extremamente interligados e que vocês precisam dominar. Ter o conhecimento da sua profissão, ter as capacidades para executar aquele conhecimento e terem as habilidades que um profissional de alta excelência precisa ter. Só que o último recado que a gente quer dar para vocês, porque a gente quer sempre que vocês, quando estão nos olhando, vocês digam assim, valeu a pena, sempre, todas as nossas lives a gente podia trazer todo esse conteúdo para a última aula, mas não. Hoje a gente queria demonstrar para vocês, aqui está todo o segredo que vocês precisam saber para multiplicar a renda de vocês. Esse é um dos principais pontos que eu queria demonstrar para vocês. Estes 3 pilares, eles são a chave do sucesso para qualquer profissão que vocês queiram ter. Qualquer uma. Qual que é o grande ponto de tudo que vocês viram? Tudo que a gente mostrou aqui é o que vocês precisam ser um profissional de excelência e conseguir multiplicar a renda de vocês. Tudo isso vocês conseguem fazer sozinhos. Sério? Sim. Consegue buscar com vídeos no YouTube, consegue buscar livros em bibliotecas, você consegue fazer tudo isso. Só que o que a gente fez? A gente fez um produto que é o nosso MBA para juntar todo esse conteúdo e ser o mais prático e o mais rápido para vocês. Isto que é o nosso produto. O MBA ele é para isso, é para juntar tudo que a gente demonstrou a vocês, para entregar o conhecimento, entregar como executar as tarefas, ou seja, as capacidades e as habilidades que vocês vão saber para poder ser um profissional de excelência. É isso tudo que a gente está mostrando dentro do MBA. Né? Sendo que aí é o seguinte, tem um ponto, deixa eu assumir aqui, Toro, tem um ponto que do nosso, como a gente viu isso acontecer várias vezes, né? Por responsabilidade técnica, eu quero convidar vocês a ter um olhar mais profundo, mais maduro e mais técnico sobre esse framework que a gente está chamando. Isso. Né? Essa estrutura de 3 pilares. Ela faz sentido? Óbvio que faz. Sendo que saber isso é suficiente para que você tenha mais resultados mais rápido? Então a pergunta é, por que algumas pessoas conseguem colocar isso em prática? E, sobretudo, a consequência disso, que a gente está falando aqui de aumentar a renda, mas existem outras, né? E outras pessoas não conseguem. O que é que diferencia uma coisa da outra? Porque, veja, o que é que a gente faz na ponta? Se eu me relaciono com o público final,
Por que a habilidade de persuadir é tão importante? Voltando a ela rapidamente. Não adianta eu estar sugerindo algo que está tecnicamente correto se o cliente ele não confiar naquilo e não se convencer desse caminho, ele vai balançar a cabeça, ele não assina. Ele vai dar as costas e não vai executar. Se ele não executar, ele não é transformado. E se ele não for transformado, eu falhei do ponto de vista vocacional. Eu não transformei a vida financeira dessa pessoa. Eu vou oferecer o seguro, mas ela não vai sentir a confiança para dar o salto de fé para apertar o botão. Esses caras começaram a dizer o seguinte, tem um desvio comportamental, as pessoas são irracionais. A gente fala que quer fazer uma coisa, mas a gente não consegue. A gente tem desvios cognitivos, falhas ao tomar um processo decisório. Isso não é uma questão de ser pouco inteligente, isso é uma questão de ser humano. Sendo que houve uma descoberta, e aí a gente vai conseguir conectar isso com a nossa carreira no mercado financeiro, que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Passa aqui. Seguinte, eu queria convidar você a fazer essa conta mentalmente em 3 segundos. Quanto que é 33 vezes 57? Não vale o touro. Acho que é, o touro não vale, né? Quanto que é 33 vezes 57? Já passou, 3 segundos. O que é que acontece? Alguém aqui conseguiu fazer 33 vezes 57? 5 mais 1.800. 200. Quando eu pergunto abertamente para um grupo de pessoas, quanto é que é 30 vezes 50? E peço a resposta rápida, e a maior parte das pessoas me entregam uma resposta errada, tem algum problema nisso? Não tem, porra. Tá tudo certo, a gente tem, porque as pessoas têm uma capacidade cognitiva que não é igual a do touro. Né? Ou seja, não é todo mundo que faz essa conta, eu não faço essa conta nem a pau, até hoje eu não sei qual é a resposta aqui. Então é natural que você tenha um fala 2.000 e pouco, 1.800 e tal, não sei o quê. Agora, o que é que seria estranho? Se eu fizesse a mesma pergunta, quanto que é 33 vezes 57? E todo mundo no chat errasse igual. 1.296. Se muita gente errasse igual, opa, tem um padrão aqui. Esse erro é sistêmico. Por que as pessoas estão errando desta forma? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para se antecipar a esse erro? Pois aqui o pessoal está comentando bastante aqui que estava em busca de algo assim que tornasse ele um expert em investimentos e até porque a gente falou muito isso quando a gente estava construindo o MBA, que é um momento, e o Arthur trouxe bem isso, né, que é um momento super aquecido do mercado e isso aqui, como o Toro trouxe ele também nos pilares, né, ele vai ajudar no pilar conhecimento, vai ajudar no pilar da capacidade, das habilidades profissionais e como isso tu pode aplicar para no final das contas tu ganhar mais dinheiro e muitas vezes no lugar que tu tá. Não precisa ser promovido para ganhar mais dinheiro, porque a gente vê lá os budgets de bônus da galera que trabalha, ou como o Toro falou, tu é um agente autônomo, tu pode ganhar 100 ou tu pode ganhar 1 milhão. A gente conhece aqui, né, Toro, o agente autônomo que ganha 3 e que ganha 30, que ganha 50. Por quê? Exatamente. Porque ele enxerga coisas diferentes. O Arthur também mostrou os cases dos consultores, que tem consultor que ganha X, tem consultor que ganha 10X. Por uma simples mudança de atitude, né? Então, acho que esse é um recado importante também. Vamos falar hoje de método, mas não só de método, tá? Vamos entender como é que isso aqui permeia por todas as nossas vidas e, sobretudo, nossa carreira. Mas antes de entrar no conteúdo, tem alguém que não está aqui, que tem um recado muito importante. Essa pessoa é o Victório. Vai lá. Vou desmutar aqui. Tô desmutado, Natan? Fala, pessoal. Boa noite a todos aí, a todas que estão presentes hoje na live aqui. Prazer estar com esses dois monstros aqui, né? Então, eu tenho o recado, mas infelizmente vocês são os dois monstros, mas a galera gosta mais de mim. Por quê? Porque eu falo do sorteio. Eu sei, né? Da bolsa. Os caras. Isso. Na bolsa do valor de 15 mil reais que a galera vai concorrer. Então, como foi ontem, a gente vai mandar o link agora aqui do sorteio no chat e você entra e preenche. Vitória, ó, preenchi ontem. Preenche de novo. Tu tá assistindo a aula número 2, tu vai ter 2 chances de ganhar. E amanhã vai ter mais cupom. Então, eu vou mandar o link aqui agora, vocês preencham, deem o ok e digam da onde estão concorrendo aqui que a gente vai fazer o sorteio lá no dia 13, beleza?
Toca aí, pessoal. Beleza, então, Vitório, olha só, eu sei que o nosso sorteio é de 15 mil reais, mas são 15 mil reais que valem muito mais do que dinheiro. Já escutaram essa frase, né? Por quê? Porque a gente também tem muitos bônus que quem ganhar também vai estar concorrendo, vai estar ganhando junto, né? Mas, pessoal, eu queria dar boa noite, agora meu microfone já está funcionando novamente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Como vocês sabem, eu sempre grito, e aí, meu time, né? Pra poder acordar todo mundo, porque a gente é muito, muito animado e eu tô muito feliz por estar lançando esse MBA junto com as principais pessoas, né, do Brasil que formam consultores, educadores financeiros do Brasil, que é o Arthur Dantas Lemos, né? E aí nos passaram algumas dores. E uma das dores que nos passaram foi essa que o Arthur trouxe no início, né, da apresentação, que foi o seguinte, né? Que é captar novos clientes. Porque muitas pessoas, elas não trabalham dentro de instituições financeiras onde os clientes chegam todos os dias. Então, quando as pessoas elas vão para um mercado mais autônomo, de consultoria, um assessor de investimentos independente, né? O que acontece? Ele disse, nossa, uma das maiores dores que eu tenho é conseguir clientes bons o tempo todo. Então, um dos itens que a gente debateu hoje é falar sobre isso, colocar dentro do MBA, né? Falar sobre como conseguir clientes bons, né, dentro da tua profissão. Então, por isso a gente também bateu um pouco nessa tecla, porque a gente quer ensinar tudo isso para vocês, de vocês serem um expert em investimentos e banker. O que significa isso, né? Dentro do que eu vou trazer para vocês sobre a nossa metodologia, o expert em investimentos, vocês entenderem de investimentos, e o banking se trata do quê? Sobre as áreas do planejamento, que a gente fala sobre planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, planejamento fiscal, planejamento sucessório. Então a gente quer trazer tudo isso dentro do nosso MBA, mas eu vou explicar o porquê que vocês conseguem gerar conhecimento, vocês terem a capacidade de execução disso e ter as habilidades profissionais tudo dentro do nosso MBA, mas também aprendendo tudo isso numa maneira mais rápida possível, que é esse 1/3 do tempo. Isso vai envolver muito a questão do nosso método. Estudar é diferente de aprender. Por que isso? Porque a gente aprende o tempo todo. A gente aprende o tempo todo. A diferença é que a gente pode escolher o que vai aprender. Mas você não escolhe aprender ou não aprender. Você aprende o tempo todo. O exemplo disso é, você conhece muitas músicas que você nunca leu aquela cifra, você nunca leu a letra e você sabe cantar. Porque o seu cérebro aprendeu, ele decorou. Existem músicas em inglês que você não tem a menor ideia do que significam e você canta. Você pronuncia aquelas palavras. Você só não sabe o significado daquelas palavras. Mas você pronuncia ela. E eu gosto também de trazer um exemplo que é, Vitório, tem um filho pequeno, né? Que é, quantos anos? O João vai fazer 3 anos esse ano, não é verdade? 3 anos. 3 anos, tá? Tem alguma palavra que o João falava quando tinha 1 ano e meio, 2 anos, que só tu e a tua esposa entendia? Várias, quase todas. Quase todas, né? Tinha um me dá um exemplo, uma palavra que ele falava que eu não vou entender, mas tu vai entender. Bubu. Bubu. O que significa bubu? O que significa bubu? É pra você. Tá. Hambúrguer. Hambúrguer. Então, olha só. Como é que o Vitório conseguiu aprender a palavra bubu, que não existe em nenhum dicionário, e ele conseguia se comunicar com o filho dele? Porque em algum momento o filho dele estava falando o seguinte, bubu, bubu, e ele não entendia o que é bubu, não existe bubu. E em algum momento ele viu o hambúrguer e ele apontou, bubu, bubu, e o Vitório entendeu, bubu, pegou o hambúrguer, mostrou para ele, bubu, e ele bubu, ficou feliz e comemorou. E todo mundo entendeu que aquilo é bubu. O que o Vitório fez? O Vitório foi lá, não é bubu, é hambúrguer, não sei o quê. Ou disse, não, é bubu. Em algum momento ele vai aprender que isso é hambúrguer. Com o passar do tempo ele vai falar hambúrguer. E tá tudo bem. Ou seja... O teu nome, né? Lembra? Como é que chama? O boi. O boi. Ele olha pra mim, é boi, né? Por quê? Porque ele vê um touro, né? E ele acha que é boi e chama o boi. Mas por que isso é importante? Porque a comunicação se aprende de várias formas. E a principal forma que as crianças aprendem a se comunicar é vivendo. É tentativa e erro. Ele não tem medo de errar. Ele fala porque ele acha que está certo. Com o passar do tempo, ele vai aprender. Agora, se ele tem 8, 10 anos e fica falando que bubu, assim, não, então vamos aprender corretamente. Existem processos que a gente tem que entender que o aprendizado ele é diferente. Qual que é o grande problema que as pessoas que fazem inglês no Brasil, elas não aprendem o idioma? Por quê? Porque a primeira coisa que ela faz é estudar. Ela não vai viver o conteúdo. E isso eu quero mostrar a vocês, que existem 2 maneiras que a gente pode aprender. Uma delas é o que eu chamo de BNC, né?
que significa bunda na cadeira, né, que é bem simples, é literal, e bunda na cadeira não é pés nas esteiras, né, que eu já ouvi, nossa, eu estou fazendo minha bunda, meu BNC, como? Correndo na esteira. Não, correndo na esteira é CNE, não é BNC, BNC é bunda na cadeira. Por quê? Você bota a sua bunda na cadeira, você vai ler um livro, você vai fazer exercício, você vai ver uma aula, você vai se concentrar para aquele momento e vai usar o seu tempo útil com uma intensidade focado para aprender. É que nem você quando vai para a academia. Quem vai para a academia sabe que com 40, 50 minutos focado num treino, tá tudo bem. Agora tem pessoas que ficam 1h30 na academia e não tem a mesma intensidade, não tem o mesmo resultado. Por quê? Porque fica tirando foto, postando no Instagram a cada 5, 10 minutos. Ou seja, ela não consegue focar naquela tarefa. BNC é exatamente isso. Coloque a sua bunda na cadeira e foque a sua energia naquele momento de estudo. Por isso que pessoas que estão numa biblioteca conseguem aprender muito mais rápido estudando que quem está em casa. Porque muitas vezes na casa acontece, existem muitas coisas para tirar a nossa atenção. Você não está focado o suficiente. Existe uma maneira para você aprender corretamente dentro do BNC. Beleza. Agora, o que era o outro item? Volta para mim ali. Vamos voltar, né? É o viver. O viver. O viver é o que as crianças fazem. Elas vivem o tempo todo e elas vão aprendendo. Elas vão aprendendo com tentativa e erro. Eu vou trazer alguns exemplos dessa vivência, mas é isso que faz uma pessoa nos Estados Unidos que nasce em 2017, 2018, hoje falar inglês. Fala perfeitamente inglês? Não fala, mas se comunica muito melhor do que quem estava estudando no Brasil durante 5 anos. E por que isso acontece? Porque você não tem tanto tempo útil na sua vida. Não tempo útil? Não, você não tem. O que é tempo útil? É quando você consegue pegar a sua energia, sentar e focar numa tarefa. Isso é o seu tempo útil. Você tem o seu tempo útil sendo muito reduzido porque você já tem parte do seu dia sendo utilizado no seu trabalho, nos momentos que você precisa dormir e descansar e entrar em sono profundo, momentos que você tem que cuidar da família. Existem várias tarefas que já ocupam o seu tempo. Você não tem muitas horas livres para fazer uma nova atividade com intensidade. E no final das contas, você faz o quê? Você estuda 1, 2, 3 horas, 4 horas, às vezes 5 horas na semana. E uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, ela está vivendo o tempo todo. Ela vive o tempo todo que ela está acordada. Porque existem mais de uma maneira de aprender. Então você tem muito mais tempo para aprender na vivência, que você está acordado fazendo outras tarefas, e você consegue aprender. O seu cérebro aprende dessa forma. E vou trazer todos os exemplos para montar uma lógica no seu cérebro. Mas é por isso que alguém que nasceu há 5 anos atrás nos Estados Unidos aprendeu a falar o idioma e uma pessoa que está estudando no Brasil inglês não está aprendendo. Porque falta a outra parte. Eu chamo muito que o BNC, que é a bunda na cadeira, é a forma do quê? É a forma dos adultos aprenderem. O BNC, né, os adultos aprendem com o BNC, com bunda na cadeira. As crianças aprendem vivendo. Elas só vivem. Então, um método correto é você saber o que você aprende com vivência e saber o que você aprende com BNC. E assim você consegue potencializar o seu aprendizado. Então, dentro dessa forma, dentro da parte da vivência, áudios são muito importantes, muito interessantes para você fazer com que o seu cérebro aprenda diversas palavras novas, conteúdos novos. Mas, de novo, não é porque você aprendeu palavras, que você está escutando coisas novas, que você sabe construir uma geladeira. Mas você já sabe o que é uma geladeira. Você já escutou a palavra. Áudios fazendo você fazer tudo isso. Imagine que esta camiseta, que você está vendo aqui, que é a cor preta, você fez como? Nossa, eu vou aprender como é que é a cor preta. Você vai escrever no papel. Cor preta, em inglês, black, verde, green, vermelho, red. Você vai começar a escrever. Quanto tempo você ia demorar para aprender dessa forma? O seu cérebro não aprendeu assim para falar essas cores no português. Por que você faz isso para aprender outra palavra em outro idioma? Não funciona. Qual que é a outra maneira que as crianças aprendem? Elas aprendem com jogos. O tempo todo tem jogo. Você tinha um joguinho que você fazia muito, né? Que você adorava quando tinha, muitas pessoas gostavam. Eu odiava, sempre perdia, né? Coisa que a gente perde, a gente não gosta muito de fazer, né? Qual que era o jogo para você aprender palavras novas? Alguém se lembra aqui? Stop. Se lembram? Porque a pessoa falava assim, uma letra.
país, isso, aquilo, e você não sabia, você viu uma outra pessoa na sua frente, essa outra pessoa escreveu um país, né? Então, tudo vinha eu aprendi algumas cores, né? Tangerina, né? Para mim era uma fruta, né? Descobri que era uma cor, né? Ferrugem, eu achei que era um ferro, descobri que era uma cor, descobri que todas as palavras são cores, né? Mentira, né? Mas o que acontece? Eu aprendia jogando, eu aprendia errando, eu aprendia praticando, eu aprendia me divertindo. Eu aprendia dessa forma, coisas novas. Eu não aprendia abrindo o dicionário lendo ferrugem. Ferrugem é o metal que está se decompondo. Ferrugem é a cor tal. Eu não aprendia dessa forma. Eu não aprendia. Mas as pessoas querem aprender palavras novas lendo e fazendo exercício apenas dessa forma. E é por isso que você não aprende inglês. É por isso. Porque você está esquecendo de viver. Você está esquecendo de aprender com prazer, que é jogando. Como que você pode aprender com prazer? Pessoas gostam de ler livros no momento de descanso. Por que você não lê alguma coisa que faça você aprender mais rápido? Não um livro técnico, um livro prazeroso para você. Esse é um ponto. Por que você que está aprendendo alguma coisa nova, por que você não vê um filme daquele conteúdo? Por que você não vê uma série daquele conteúdo? E você no seu tempo de descanso, que você está descansando, que você está no seu lazer, você usa aquele tempo para aprender também. Perceba que pessoas sabem mais sobre o seu clube do futebol não é porque leem a história do clube, não, é porque elas vão se divertir no estádio de futebol e durante daquele momento as pessoas estão conversando e elas estão se divertindo e aprendendo mais. Então perceba como que o prazer, a parte do lazer, a parte de que a gente chama de jogos, é extremamente importante para o seu aprendizado. É muito importante, porque senão você vai ter que aprender tudo apenas estudando. E isso é muito maçante e isso também faz com que você não consiga aprender aceleradamente. Por quê? Porque você não tem tanto tempo útil para pegar a sua bunda, colocar na cadeira e fazer exercícios e ver aulas. Mas você pode aprender de outras formas. E o último pilar é o pilar da prática. E essa praticar é você não se preocupar que você está errando. Você vai errar. A gente só aprendeu a caminhar e a correr, porque quando era pequenininho, a gente caía. Eu fui aprender a correr como? Comecei a aprender a caminhar e caía. Machucar o joelhinho, nossa, chorava um pouquinho, os pais levantavam e diziam, não, continua de novo, vamos de novo, vamos de novo. Se eu não aprendesse com esses erros, que cada queda é um erro, né, eu não ia aprender a correr. Só que quando a gente é adulto, a gente não gosta de errar. Parece que fere o nosso ego. Meu Deus, eu errei. Só que não é possível aprender sem erro. Uma coisa é você continuar o seu erro o tempo todo. Isso é uma coisa. A outra é você não se permitir errar. Você precisa errar, mas toda vez que você erra, você corrige. Alguém vai te mostrar que aquele caminho não estava correto. Perfeito. Pratique, ensine alguém, fale mais, viva mais. Pratique o tempo todo, pratique o tempo todo. Touro, mas isso funciona apenas para aprender finanças. Mentira. O que eu estou trazendo para vocês é que vocês têm que aprender com o tal de BNC e mais a vivência. Eu vou trazer um exemplo que fica muito claro que isso vai funcionar, tá? Como? Dieta, alimentação, ficar saudável. O que tem a ver BNC com vivência? Olha só, eu vou separar todos esses pilares de uma outra forma. Como que vai ser ela? Você deve ter visto alguma pessoa que diz, estou fazendo academia, estou treinando, bonitinho, e te pergunta, como que você está treinando? Não, é o seguinte, o meu objetivo é treinar todo dia, 1 horinha, segunda a sexta. Aí essa pessoa fala o seguinte para você, nossa, essa semana eu não consegui treinar, mas sábado eu vou na academia. Aí vai treinar 1 hora? Não, vou treinar 5, né? Porque eu não fiz segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu tenho que fazer 5 horas no sábado. A primeira coisa que vai dizer é o seguinte, meu amigo, isso não funciona, pelo amor de Deus. Se você não treinou 5 vezes na semana, como é que você treina tudo no sábado? Pois é, né? Mas quando a pessoa quer estudar, ela faz isso, né? Ela não estuda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e ela quer estudar 5, 6 horas no sábado. Ela fica mais 6 dias sem estudar, e ela vai estudar de novo no outro sábado. 6, 7, 8 horas. Funciona? Não funciona. Não funciona. Você esquece o conteúdo. Por isso que muitas vezes você diz assim, nossa, eu nem lembro o que eu estudei semana passada. Então, fazer pouco todos os dias funciona.
Por que eu estou fazendo isso? Exemplo da academia. Agora, imagine que a pessoa vai todos os dias na academia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Treina 6 vezes na semana, bonitinho, 1 horinha por dia. Ela vai ter uma boa saúde? Parece no início que sim, porque eu te dei poucas informações e com essas poucas informações você representou resultado. Só que quando você tem poucas informações, você não pode tomar uma decisão concreta. Olha só que eu vou te dar outra informação. Imagine que essa pessoa treina todos os dias de segunda a sábado, 1 horinha por dia, mas ela passa o dia inteiro comendo chocolate, comendo fast foods e tomando Coca-Cola. Ela vai ter uma boa saúde? Ela come bolacha recheada às 10 da manhã, ela come mequito meio-dia, ela come um X que não chega às 6 da tarde e às 10 da noite ela come uma barra de chocolate. Vai funcionar? Não vai funcionar? Brunão. Que fez ontem. A gente falou, Brunão, a gente está numa dieta nova, é comer enroladinho de manhã. Ele, maravilha, enroladinho de salsicha. Eu, não, é de presunto e queijo, meu filho, pelo amor de Deus, entendeu? Mas é isso que acontece. Você percebeu quando te dei mais uma informação do estouro? Não vai funcionar só 1 hora na academia. Por quê? Porque ele está se alimentando mal, muito mal, muito mal. Mas perceba que a academia é 1 hora e 24, a alimentação é o dia inteiro. É o dia inteiro a alimentação. Agora, imagine que ele faça isso e se alimente bem. Se alimente bem. Ele vai ter uma boa saúde? Claro. Aí eu digo, mas é que ele dorme apenas 1 hora e meia todos os dias. Todos os dias. Eu digo, não, não vai, porque ele não está recuperando o organismo dele. Não está recuperando. Então perceba que para você ter uma boa saúde, você tem que fazer exercício físico todos os dias. 2, você tem que se alimentar bem todos os dias. 3, você tem que beber muita água e não refrigerante. E 4, você tem que descansar e recuperar. 4 coisas. Um deles é o BNC, que é o teu exercício que você utiliza no teu tempo útil. Todos os outros é a tua vivência. Beber água, se alimentar e dormir. Perceba que o resto que você faz nas suas 23 horas é muito mais importante do que aquela 1 hora. Muito mais importante. Porque você conhece pessoas que dormem bem, bebem água, se alimentam bem todos os dias, mas não vão na academia e elas têm uma boa saúde. Mas o que acontece se você faz tudo isso e ainda você treina? A sua saúde vai lá em cima. Vai lá em cima. E todos vocês sabem disso. A pergunta é, por que a grande maioria não faz? Porque essas pessoas não têm um método. Então não é a quantidade de tempo que você estudou. Estudei 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não, é a quantidade de horas que você aprendeu num curto espaço de tempo. Se você conseguir aprender 400 horas em 60 dias, você fala um idioma novo. Você fala. Não tem como não falar. Não tem como falar. Agora, estudar 400 horas em 10 anos, você não vai falar. É muito espaçado. Você não vai aprender a falar. Então, o truque de aprender rápido é você viver o conteúdo com intensidade e também estudar todos os dias. Aprender como adulto mais criança. E isso é a andragogia que a gente falou. É você entender como nós, seres humanos, aprendemos de verdade. E isso tudo faz tudo muito sentido agora, porque você disse, é verdade, todos os exemplos são reais. Todos os exemplos são de pessoas que aprenderam dessa forma em outros países, com intercâmbio, outras pessoas aprenderam e executaram e conseguiram entrar em forma rápido, e é o que a gente está comprovando isso através do CFP. Por isso que o Arthur e a gente se uniu, porque nós tínhamos um método para certificações na parte do hard skill, e a gente se acoplou, a gente se uniu para trazer toda essa parte junto dos soft skills para resultado. E essa é a transformação que a gente está fazendo tudo isso no MBA. Toro, então eu preciso do MBA para aprender tudo isso dessa forma? Não. A gente te mostrou o que você precisava ontem para ser um profissional de excelência. Conhecimento, capacidade e habilidades profissionais. Hoje nós mostramos como você gera esse conhecimento de uma forma muito rápida. O que é o MBA? O MBA é a forma mais rápida para estar com profissionais que vão lhe entregar todo este conhecimento da forma já estruturada, como fui eu buscando um médico, para entrar em forma o mais rápido possível.
Fui eu buscar um método para poder entrar de forma mais rápida possível. O MBA é isso, é a junção deste conhecimento com um método de aprendizado, para vocês buscarem tudo isso o mais rápido possível. Então a gente tem essa maneira de um fast track de vocês poderem aprender todos eles em 4 meses, mas não, eu quero aprender de uma forma tradicional, 18 meses o MBA pode ser feito, de 12 a 18 meses, mas nós temos um método para vocês aprenderem muito rápido, com entrega de resultado, né? Então, o nosso conteúdo no MBA, ele vai ser dividido em 5 pilares. 5 pilares? Exatamente. Olha só, o dedão e mais 4. Por que isso? O que você precisa saber para ser um expert em investimentos? Você precisa entender toda a parte de gestão de carteiras e investimentos. E o que é gestão de carteiras e investimentos? É você entender mais sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre derivativos, fundos de investimentos, investimentos alternativos, saber como fazer a gestão de uma carteira de investimentos analisando o risco, ou seja, a gestão de performance e a gestão de risco, e entender sobre um conteúdo que nós entendemos que é extremamente relevante para você poder gerar mais negócio e até mesmo para se conhecer, que é toda a parte de finanças comportamentais, os vieses cognitivos, como é que eles funcionam nessa relação comercial. Toro, mas eu já vi isso e que existe também esse conteúdo na certificação. Exatamente. A diferença é que na certificação nós focamos na sua aprovação naquela certificação. Aqui nós vamos focar no quê? Na parte de você gerar resultado financeiro para você. Então, esse é um ponto que é o conteúdo da parte que a gente chama de gestão de carteiras e investimentos. Então, tudo isso aqui é o conteúdo para você ser um expert em investimentos. Perfeito, entendi. Só que o que vai ter dentro desse conteúdo? Também vai ter cases práticos para você e vai ter o que a gente chama de Masterclass, que é onde vai ter outros profissionais lhe trazendo exatamente como se atua no mercado financeiro, como você pode ganhar dinheiro e aumentar a sua renda com esses conteúdos. Tudo isso dentro deste módulo, porque lembre, a gente vai dividir o nosso MBA em 5 grandes pilares. O primeiro pilar é a parte da gestão de carteiras e investimentos, que é para você se transformar num expert em investimentos. Só que olha só, o que é muito importante? Importante você entender nesse exato momento que para você poder executar, né, com a tua função com muita qualidade, você também tem que ter a base, você também tem que entender a parte teórica. Então vai ser parte teórica. Não, nós vamos focar na parte teórica, já linkando para a parte prática. Então vai ter uma parte puramente prática, mas também vai existir a base do conteúdo. Então você vai ter uma base do conteúdo já linkando a parte prática e depois puramente a parte prática. Então você vai ter o conteúdo e no final você vai ter os cases e a masterclass de diversos profissionais para você poder ser um expert em investimentos. Perfeito. E o que são os outros 4 pilares? O dedão, investimento, e os outros pilares são a parte do planejamento. O planejamento financeiro, o planejamento de aposentadoria, o planejamento fiscal e o planejamento sucessório. Por que esses 4 planejamentos? Porque é isso que um banker, um private banker precisa saber para ele poder atender clientes com patrimônios acima de 10 milhões de reais. Então, por isso o nome do nosso MBA é Expert em Investimentos e Banker, que são as 2 profissões que são as principais que você precisa se transformar, né, para poder multiplicar a sua renda em até 10 vezes. Então perceba que eu estou te trazendo agora qual é o conhecimento que você precisa ter para poder multiplicar a sua renda. O que vai fazer o MBA? Ele vai ser o teu veículo que vai te levar a este conhecimento da forma mais rápida possível. Ele vai te transformar nesse expert e num banker da forma mais rápida possível. E o que estuda os outros 4 planejamentos? O planejamento financeiro, o que ele faz? A gente vai falar sobre como você vai coletar dados, analisar dados, montar um plano estratégico, como que você vai fazer uma primeira reunião com seu cliente, o que você tem que coletar e extrair para identificar as necessidades, o que você precisa entregar numa segunda reunião e como fechar esse negócio. Porque dentro do planejamento financeiro, a gente fala muito que a coleta de dados você faz na primeira reunião com o seu cliente, quando você senta na frente dele e começa a fazer algumas perguntas. E é aí onde está toda a magia para poder multiplicar a sua renda. Porque antigamente eu perguntava para o meu cliente o que ele tinha de ações, o que ele gostava de investir, qual que era o seu devido risco, ou seja, o seu perfil
de investidor. Era isso que eu me importava, porque eu investia apenas em ações. Quando eu entendi que eu precisava identificar mais necessidades nele, que muitas vezes nem ele sabia, eu consegui entender que eu tinha mais oportunidades para fechar negócios com ele. Quando o meu conhecimento aumentou em outras áreas, quando eu me transformei num multi-especialista, eu consegui fazer mais negócios no mesmo tempo que eu estava com o meu cliente. Então, essas 4 áreas do planejamento, você vai aprender a coletar para cada uma delas. Então, dentro desse planejamento financeiro, vocês também vão ver o quê? A parte de como ver a análise de passivos de um cliente, ou seja, as suas dívidas e entender como fazer uma reestruturação de dívida. Vocês vão entender como vão ver os ativos do cliente, como que eu posso tomar dívidas saudáveis para aumentar o meu ativo. Não, Touro, todas as dívidas são ruins. Não, não são todas as dívidas ruins. Existem alguns momentos que é importante você tomar crédito para se alavancar. Todas as empresas fazem isso. Todas as empresas. Só que elas tomam dívidas conscientes, dívidas estratégicas. Em alguns momentos, uma dívida que você conhece, que muitos brasileiros fazem, é você fazer um financiamento imobiliário. E existem momentos interessantes de você fazer isso. E existem momentos que você poderia morar de quê? De aluguel. Mas existem outros momentos que seria interessante comprar um imóvel com uma taxa baixa. Então, não existe sempre isto é a melhor opção. Porque se sempre tivesse uma melhor opção, nunca teriam duas. Então, este é um ponto. Então, toda vez que você lê viva de aluguel, compra imóvel, sempre, isso está equivocado. Existem cenários para tudo isso. Nós queremos ensinar para vocês como identificar esses pontos. Tá? Só que dentro de tudo isso, desse planejamento, existe aquela parte que eu falei para vocês, as habilidades profissionais. Então, aqui nós queremos ensinar vocês a como gerar network, como vocês podem demonstrar uma maior responsabilidade profissional e o cliente gerar confiança, como fazer o encantamento do cliente, que a gente chama de NPS, como montar o seu pipeline e conseguir colocar mais pessoas para dentro do seu aquário, que é uma das grandes dores que os profissionais autônomos têm, que é como que eu consigo buscar e sempre incrementar novos nichos, como eu consigo buscar clientes de alta renda. Nós queremos ensinar para vocês isso, nós queremos transformar isso. Então, essa parte das habilidades profissionais nós vamos demonstrar juntamente da comunicação, que a gente falou muito, de aprender a mais ouvir e não só escutar, mas também a persuadir de uma forma ética. Então, tudo isso vai estar dentro do módulo chamado de planejamento financeiro. O planejamento de aposentadoria é quando você vai aprender a como chegar lá na sua aposentadoria com as melhores ferramentas, a ter rendas também passivas, vendo a parte de, pode consistir tipos de rendas que você possa ter, pode ser uma renda através de imóveis, mas também em relação aos produtos que nós temos como VGBL e PGBL e como fazer portabilidades e trazer mais patrimônio dentro da sua carteira. Porque quando a gente entende qual é, de fato, a utilização desses produtos, nós podemos linkar o planejamento de aposentadoria juntamente com o planejamento fiscal e planejamento sucessório. Por quê? Porque existem produtos que fazem com que você pague menos imposto de renda. E quando você tem uma economia fiscal, você consegue atingir o seu planejamento financeiro muito mais rápido. Porque você usa o valor que você estava pagando de imposto para fazer novos produtos financeiros. Então, o que eu estou demonstrando para você? Que essas 4 áreas do planejamento financeiro, aposentadoria fiscal e sucessória, elas estão interligadas. Elas estão interligadas. Entendi de fazer o planejamento financeiro. Como que eu uso os produtos para atingir o objetivo? Então, muitas vezes nós olhamos os produtos de previdência simplesmente como um produto para acumular patrimônio para o futuro. E não! Muitas vezes esses produtos de previdência, eles servem para pagar menos imposto, surgir uma poupança maior e com esta poupança eu fazer algum outro produto para atingir o objetivo ou cumprir com as obrigações do cliente. Então, em uma reunião só, muitas vezes eu consigo fechar 4 ou 5 negócios. Então, vocês vão aprender em cada uma dessas áreas para se transformar num banker. O planejamento fiscal, o planejamento sucessório é para quê? Para no planejamento fiscal você entender como fazer essa economia fiscal para sobrar mais renda. E o planejamento sucessório é para quê? Porque muitas vezes nós trabalhamos com clientes de alta renda, ou seja, clientes acima de 3 milhões, 5, 10 milhões de patrimônio, e este patrimônio vai ficar para o sucessor. Só que o ponto é, como fazer com que este patrimônio fique para um terceiro e que não haja litígio numa família,
Pô, como é que eu faço com que esse patrimônio chegue mais rápido para o sucessor? Como eu faço para que quando ocorra isso, não falte liquidez numa família? Como eu faço para quando acontecer isso, para que eu pague menos imposto possível? Então o planejamento sucessório e o planejamento fiscal servem para isso, para você entender, para poder utilizar os produtos corretos para estes objetivos. Então a nossa ideia aqui não é lhe transformar num advogado, lhe transformar num contador, mas sim o profissional de confiança de uma família, para ele que lhe enxergue e diga: todas as minhas necessidades, eu sei que aquele profissional, ele me supre, ele me entrega, ele identifica problemas que eu possa ter, que muitas vezes nem eu mesmo sabia que eu tinha. Então o conteúdo para vocês é para vocês se transformar num banker na parte dos 4 planejamentos e num expert em investimentos, que é na parte da gestão de carteiras e nos investimentos. Quem trabalha com educação financeira continua sendo muito desafiador, mas o melhor momento para trabalhar com educação financeira neste país. Eu vou explicar por quê. Eu empreendo com educação financeira desde outubro de 2013. Naquela época, o mato era muito mais alto. Todo esse movimento de aprofundamento financeiro, de cultura mobile, acesso à internet, grandes gurus, cada vez mais influenciadores, cada vez mais as empresas do mercado financeiro assumindo para si a responsabilidade de disseminação da educação financeira, isso eleva o nível de consciência da população para o assunto. E isso ajuda muito o nosso trabalho. Então, pontuando isso aqui, eu queria adicionar que sim, a questão é que, e assim que Toro apresentar os masterclasses aqui, isso vai ficar mais claro ainda com o exemplo que eu vou dar. Mas se você, além da capacidade, do que se espera de um educador financeiro, trabalhando as habilidades, as soft skills, né, de comunicação, o educador financeiro ele tem que entender de didática, de comunicação, isso é super importante. Você vai educar as pessoas. Se além disso, e além de entender, dependendo do teu nicho, da tua estratégia de atuação, você vai entender de orçamento ou mais de planejamento, ou você vai se especializar em gestão de dívidas, muito do que o Toro trouxe aqui vai te ajudar a executar a profissão de educadora financeira profissional. E além disso, outras matérias que ele perpassou, se você não utilizar no dia a dia, mas se você consegue transitar por elas, você indiscutivelmente vai passar mais segurança nas suas palestras e consultorias e atendimentos do que outros educadores financeiros na média. Exatamente. Eu queria complementar isso, Érica, que nós somos educadores financeiros. Por quê? Porque nós levamos educação à população através principalmente de cursos, mas como é que a gente consegue levar essa educação? Por quê? Porque nós tivemos primeiro o conhecimento em si, um conhecimento aprofundado. Então, quando você aprende todas essas linhas, como a parte do planejamento, para a gente poder falar sobre gestão de ativos, para a gente estar falando sobre dívidas, falar como fazer essa estruturação, isto já serve para educar a população. Então, a gente vai trazendo dentro do nosso módulo 1, Vitória, se quiser trazer um pouquinho para trás aqui, dentro do planejamento financeiro, que eu acho que é um dos pontos mais importantes nesta linha, tá? Ó, aqui no planejamento financeiro, cadê? Nós estamos falando sobre a gestão financeira e produtos para alavancagem financeira, que é onde a gente tem um dos principais problemas dentro da população brasileira, que é não saber usar um cartão de crédito, tomar dívidas inadequadas, né? Então as pessoas tomam dívidas para pagar custo de vida e elas não tomam dívidas para criar um ativo, que é o que as empresas fazem. Então isso a gente vai bater muito nesse caso, entre o planejamento financeiro, a gestão financeira e os produtos para alavancagem, de uma forma correta. Então, sim, você vai aprender muitos conteúdos para usar como educadora financeira, sim. Qual foi a ideia da construção desse MBA? Nós sabemos que o mercado financeiro dentro das instituições financeiras, nós temos alguns caminhos, tá? Que a gente apresentou isso na segunda-feira, a gente falou sobre a pessoa trabalhar como assessor de investimentos, a pessoa trabalhar como um especialista em investimentos, ou como um gerente de relacionamento, ou fora das instituições, como um educador financeiro ou como um consultor. Então, todas essas áreas, nós trouxemos os conteúdos para transformar em um expert em investimentos e banker. Então, dentro disso, o que a gente trouxe aqui dentro da Masterclass? Que é, depois da parte teórica prática, que não é puramente prática, a gente vai entregar o conteúdo base para isso, nós temos os estudos de caso e nós temos as Masterclass, que é puramente prática. Finanças comportamentais, quando a gente fala sobre heurísticas, vieses cognitivos, né, nós falamos do quê? Sobre os vieses comportamentais que o exame está colocando lá e da forma de questões de prova.
mas nós nunca trabalhamos o viés cognitivo, né, de como gerar resultado com ele, como trabalhar com ele, como utilizar ele a nosso favor e entender como nós somos disso. Então eu vou dar um spoiler, né, que a gente vai trabalhar muito também essa parte comportamental, porque, como já perceberam, o Arthur é um apaixonado pelo assunto, mas eu também. Então nós queremos trabalhar muito esses pontos, que quando a gente olha um conteúdo e diz, este conteúdo, se eu pudesse ter mais tempo, eu me dedicaria mais, a gente vai fazer isso dentro do MBA. Eu vou explicar tudo agora, pessoal. E eu vou fazer de forma muito detalhada. Chegou nesse ponto aqui, disse assim, não tenho interesse nenhum, não importa o que o Arthur e o Toro falem aqui, eu não vou entrar nesse MBA. Você está convidado a ficar aqui na aula ou a não ficar, não tem problema, somos adultos. Eu vou falar aqui detalhadamente, porque tem muita gente interessada no MBA. Então, o valor, qual é o valor do lançamento? Eu vou colocar aqui. No entanto, né, é muito importante você entenda o nosso processo de construção deste curso. Porque, como eu falei desde a primeira aula, infelizmente, né, algumas pós-graduações, elas meio que se perderam. Né? Então, às vezes é uma estratégia, posicionamento, mas não espere pós-graduação de 3, 4, 5, 6 mil reais. Isso não existe aqui. Isso não existe aqui. Nós temos uma forma de construção aqui muito séria. Tá? Então, e esse alinhamento é importante, eu vou dizer por quê. Quando você toma a decisão de fazer uma pós-graduação, tem algumas pessoas que vão falar assim, não, para mim esse valor é tranquilo, vou pagar à vista, tá tudo certo. É muito bom quando isso acontece, quando a gente já tem esse conforto financeiro. Outras pessoas não. Outras pessoas vão fazer um investimento de uma vida, um voto de fé, de confiança nessa transformação que o Toro se referiu. A gente sabe disso. E a gente sabe, inclusive, que um MBA ou uma pós não é um curso livre. Quando você faz um MBA, você muda seu grau de escolaridade. Essa é uma decisão de vida. Essa é uma decisão que muitas vezes envolve sua família. E para muita gente isto é um sonho. Então eu só estou pontuando isso porque, às vezes, poxa, mas 15 mil tem uma pós-graduação que é 3, que é 5. Não estamos falando da mesma coisa. E eu te convido a refletir o que é caro e o que é barato. Primeiro entrega, primeiro qualidade. Né? Com transformação tudo fica barato. Então, o valor de lançamento, e eu só vou colocar em 12 vezes, por quê? Porque a gente vai colocar à disposição dos nossos alunos o parcelamento em 12 vezes sem juros. Então, ó, o valor total aqui, 12 mil reais. 12 vezes de 1.000 ou 12 mil reais à vista. Tá? Pois bem, Arthur, tem algum desconto à vista? Pergunta legítima. Antes do desconto, o Toro, que também gosta de spoiler, eu estou entendendo agora como é que é, ele falou disso aqui, ó. Deixa eu só marcar isso aqui, tá? Me lembrem, não me deixem sair, por favor, desta aula hoje sem explicar esse cara aqui. Eu até anotei para não esquecer, tá? O que é isso aqui? Isso é uma outra solução que não é um MBA, tá? Ninguém sabia que a gente ia falar disso hoje. Que não é um MBA, que nós construímos por demanda dos alunos. Tem a ver com isso aqui, tá? MM. Então não me deixa sair daqui sem falar desse MM. Mas vamos lá, o que é que o Toro comentou? Nessa edição de lançamento, que a gente chama de Turma dos Fundadores do MBA, nós vamos ter uma série de bônus, tá? Quais são estes bônus? Quais são esses bônus? A data de início do MBA, a aula magna, é no dia 8/8 às 8 horas da noite. 8/8. Né? Sendo que hoje, que dia é hoje? 8 de junho. Não é isso? Ótimo. Então a gente tem, as inscrições vão ser abertas na próxima segunda-feira. Da próxima segunda-feira até a aula a aula magna, né, onde a gente oficialmente começa o MBA, você tem um hiato aqui de 40 a 45 dias.
O que é que acontece nesse intervalo? A gente quer que as pessoas que entrem no MBA já entrem transformadas. E como é que a gente vai viabilizar isso? Seguinte forma. Primeiro bônus. O preparatório do CEA, da Academia Rafael Toro, que é um curso, um preparatório no valor de R$ 2.500. Arthur, já tem o CEA, calma, tem mais bônus, tá? Tem outro bônus aqui. A questão é que, a partir do momento que você conseguiu uma das posições na próxima segunda-feira para fazer parte da turma dos fundadores do nosso MBA, você vai receber também um preparatório que você pode consumir desde já e que em menos de 40 dias, na verdade em 30, você estará preparado para obter sua certificação de especialista em investimentos pela MIBA. Então você já entra transformado. Ótimo. Sendo que além disso aqui, nós temos um outro presente para quem entrar nesta turma, tá? Que é o Programa Oratória Persuasiva da Empreender Dinheiro, que monta um total de R$ 2.700. O que é isto? Isso é uma formação de especialista em persuasão. Não há nada parecido no Brasil. E aqui você consegue consumir também isso aqui em 30 dias. E há uma atualização importante aqui do Programa Oratória Persuasiva, que é a emissão da certificação de um especialista em persuasão. Quer dizer que eu não sou especialista em persuasão, eu não tenho CEA. Dependendo do teu apetite, você pode consumir essas duas coisas. Eu já sou aluno da Empreender Dinheiro disso, tudo bem, tem isso aqui. Então já sou CEA, tudo bem, concentra energia nesse intervalo aqui no Programa Oratória Persuasiva. Tá? O que é que a gente está falando? É que se eu somar só esses dois caras aqui, nós temos mais de R$5.000 de bônus. Mais de 5 mil de bônus. Né? E não é só o valor do bônus, né? É a transformação que qualquer um dos dois caminhos, ou os dois, vão te entregar em um curtíssimo espaço de tempo antes de começar o MBA. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tem sim, tem mais bônus sim. Eu vou colocar eles dois aqui. Ó. O primeiro deles é o que a gente chama de Marketplace de talentos. Para alguns de vocês, isso aqui tem muito valor. O que é isso? Eu sou aluno do MBA de Expert em Investimentos e Banker. Eu fiz o MBA, por exemplo, segui a Rota Express lá 4 meses e eu quero uma recolocação no mercado de trabalho dentro do mercado financeiro. Então, nós iremos plugar você com instituições financeiras e aqui a gente tem perfis variados, assets, gestoras, corretoras de valores, bancos. Por quê? Este perfil de profissional raro que nós estamos falando aqui no começo é de total interesse desse pessoal. Né? Não é tão fácil de encontrar e a gente mesmo chegou nesse consenso aqui. Então, nós vamos ter um marketplace de talentos. Tá? O que é que vai me custar para estar lá no marketplace, para participar, para usufruir dele? Nada. Né? E tem gente que fala o seguinte, cara, mas sério, Arthur, se eu tenho tudo isso e eu precisar me recolocar daqui a 4, 5, 6 meses, 12 meses, cara, eu vou ter algum nível de facilidade, porque meu nível de empregabilidade é muito alto. Tudo bem, mas ainda assim é uma conveniência. A gente vai te trazer mais opções. A gente talvez faça com que você tenha mais opções sem tanto envolvimento pessoal. E isso tem muito valor. Tá? Então nós vamos colocar para os alunos da turma dos fundadores o Marketplace de Talentos e esse aqui, Toro adora. A comunidade do Banker 10X, que é um grupo fechado só com os alunos para promover conexão, para promover networking e onde o Toro está lá dentro, onde eu estou lá dentro e onde a gente vai ter também muita troca. Né? Então, quanto que vale esse grupo? Eu recebo, teve uma publicação que eu fiz no Instagram ontem, né, que o Toro até se emocionou, e a aluna da gente, ela estava falando ali nas entrelinhas, só você escutar que você vai entender claramente, né? Do poder da ambiência, de participar de um grupo de pessoas com alto nível, com interesse em comum. Então, nós teremos isso dentro do MBA também.
Grupo fechado, só para os alunos, e nós tratamos como bônus também. Esses dois eu deixei para depois, tá, Vitória? Porque esses dois aqui a gente não consegue precificar, mas indiscutivelmente há bastante valor envolvido aqui. Então, não é apenas 12 vezes de R$1.000, é 12 vezes de 1.000, mais o CEA, mais a formação de especialista em persuasão, mais o Marketplace Talentos, mais a comunidade. Beleza. O que é que eu queria pedir agora? Licença, uma permissão de licença, para em 60 segundos explicar aqui, porque foi uma demanda, não estava previsto, foi uma demanda dos próprios alunos, conversaram conosco, e unindo forças a gente chegou na seguinte conclusão: a gente sempre quis fazer isso. Isso faz todo sentido do mundo, isso é muito aderente ao contexto, por que não fazer agora? Então, vamos dar uma pausa no MBA para falar de uma outra coisa, coisa que o Toro participa, que eu participo em grupos diferentes e que agrega muito valor para a nossa trajetória, que é um Mastermind. Né? Nós vamos lançar, nós teremos uma imersão de um dia, sem hora para acabar, com o Rafael Toro, comigo e teremos os professores convidados das Masterclasses também. E os alunos do MBA. Então vamos ter um dia de entrega, troca, conteúdo, descontração, juntos. E aí a gente diz o seguinte: quanto é que custam os bons Masterminds por aí? Né? Tem Mastermind de 40, de 50 mil e tudo, mas não é o nosso negócio, a gente quer fazer isso para a nossa comunidade. Tá bom. Então, nós dissemos o seguinte: nós vamos ter um Mastermind de R$15.000, que vai acontecer entre dezembro e janeiro. Né? Então, por que a gente está aproveitando para colocar isso aqui? Porque as pessoas estavam cobrando. Cara, a gente precisa de uma experiência mais próxima, os eventos presenciais estão voltando, etc. Então, vamos fazer um Mastermind usando a nossa rede de relacionamento, trazendo os professores que já estão envolvidos no MBA para celebrar esse encontro. Isso vai acontecer entre dezembro e janeiro e será presencial. Beleza? Como é que eu faço para participar do MBA? Né? Do ponto de vista operacional. Entro quando, faz como e tal. O que é que acontece? A gente queria realmente fazer, a partir da nossa vocação, uma diferença nas pessoas que vão entrar conosco nessa primeira turma. Alguém me perguntou hoje lá, acho que foi o Sandro no Instagram: cara, mas se eu não entrar agora, eu posso entrar no ano que vem? Sim, a gente vai ter uma outra turma. Né? Mas nestas condições, de jeito nenhum, a gente vai caminhar para cá. E aí, para ser agressivo, no bom sentido da palavra, ou seja, para ter uma relação muito boa com a turma de alunos, a primeira turma de alunos, que é: a gente precisa ter convicção que as pessoas que estão entrando sabem que do nosso lado a gente entregou tudo o que a gente podia para que ele tivesse a melhor forma de participar do MBA, e isso passa pelo valor do investimento. Porque a gente já começa o relacionamento muito estreito. Pois bem, então com essa leitura a gente disse o seguinte, vamos fazer para todo mundo que for aluno da Academia Rafael Toro. Quem é aluno da Academia Rafael Toro aí? Só coloca um ART no chat. Né? Ou se você for aluno da Empreender Dinheiro, a gente não vai falar de um investimento de 12 mil, a gente vai falar de um investimento para a primeira turma do MBA Expert em Investimentos e Banker de 12 vezes de R$750. Né? Ou seja, estamos falando de R$9.000. Desta única vez. Arthur, eu quero fazer esse investimento à vista. R$8.000 à vista. Sendo que a grande pergunta é: e se eu fizer por 9.000, eu tenho acesso aos bônus? Né? Sim. O que a gente está falando é que desta vez a condição é esta. E por isso que a gente foi tão enfático dizendo que isso aqui jamais vai se repetir. Você vai ter acesso a todo o programa, a possibilidade de seguir a Rota Express para que em 4 meses você tenha tudo que o Toro falou que você vai ter, em 12 vezes de 750 ou 8.000 à vista, e sim, fazendo o investimento dessa forma aqui, R$9.000,
o CEA está dentro, o Programa Oratória Persuasiva está dentro, o Marketplace Talento está dentro, a comunidade está dentro e o Mastermind está dentro também. Tudo dentro. Só tem uma coisa bem relevante que não pode deixar, que eu preciso deixar muito clara, né? E essa decisão, já vou chamar o Toro, ele pode me complementar aqui, mas ela tem um pouco de arbitrariedade, né? Assim, precisamos chegar num número, né? Estas condições fizeram com que a gente olhasse para esta turma dos fundadores e dissesse o seguinte, ó, tudo bem, 12 vezes 750, tá? Com tudo isso, inclusive o Mastermind, mas nós vamos ter 50 pessoas na nossa turma. Arthur, quer dizer que a 51ª pessoa ela vai ter por 12 mil? Não. Nós vamos ter uma turma de 50 pessoas. Por alguns motivos. A gente vai ter a comunidade, a gente vai estar lá dentro, a gente quer estar muito próximo. A gente não quer que as pessoas que estão lá dentro tenham qualquer dúvida no sentido de que fizeram a melhor coisa possível. E para oferecer a melhor coisa possível, a gente criou esse número aqui. A esse momento do tempo, tem um grupo de pré-inscritos, não é isso? Que é o grupo VIP que a gente chama. O que é que vai acontecer? Né? Não sei quantas pessoas a gente tem ao vivo aqui. Né? Mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas. Tá? Nesta aula. Né? Sendo que, nos grupos, quando chegar no domingo, né, a gente vai caminhar para 1000 pessoas nos grupos de pré-inscritos. E o Toro pode falar isso categoricamente, né, não é brincadeira a quantidade de gente que está dizendo o seguinte, cara, não estou nem participando da série e tal, não vi nada, mas eu estou dentro. Então, a nossa impressão é que nós vamos ter uma turma de 50 pessoas. Isso aqui vai acontecer rápido. Então, qual é a minha última missão aqui para quem quiser fazer parte dessa turma dos fundadores? Esta que vai ser a condição, assim, não tem nada parecido com isso, tá? Você tem que fazer três coisas, né? A primeira delas, se você não está no grupo de pré-inscritos, entra nesse grupo agora. Não sei se a gente consegue colocar esse link no chat. Victória botou o link no chat. Que eu mandei agora aqui também. É isso. Né? A chance de ser um dos 50 que vão, uma das 50 pessoas que vão participar da primeira turma, está aqui dentro do grupo de pré-inscritos. Então, entro nesse grupo. Não é grupo que a gente vai ficar contando história, não temos nenhuma intenção de roubar o tempo de ninguém. Pelo contrário, toda a nossa tese aqui é fazer você ganhar tempo. Né? Então, é um grupo silenciado, tá lá, pré-inscritos. Beleza. Depois que eu entrar nesse grupo, amanhã, quinta-feira, nós vamos ter um formulário que vai ser enviado no grupo até o meio-dia. Você vai lá e preenche esse, é um formulário de pré-matrícula. Tem algumas perguntas lá, é super importante que você preencha esse formulário direito. Por quê? Porque o Toro e eu, a gente vai pessoalmente ler estes formulários, porque já que é um grupo menor, sobretudo, a gente quer manter o nível da turma muito alto. Então, preenche esse formulário aqui de pré-matrícula amanhã até o meio-dia. A gente vai mandar esse formulário lá no grupo. Depois, terceira coisa, vai entrar em contato com você um tutor do MBA. Né? Quem é esse tutor? É alguém que está no seu grupo como administrador. Tá? Então, quando você receber uma mensagem, tudo bom, eu sou o tutor do MBA de Expert Investimentos Bank e tal, você não estranha. Você, que massa, pronto, eu estava esperando mesmo sua mensagem. Depois que você preencher isso aqui, o tutor vai entrar em contato contigo. O que é que o tutor vai fazer? Ele vai ter certeza que você não tem mais nenhuma dúvida, qualquer dúvida operacional, de ordem financeira, eu tenho 2 cartões, é assim, qualquer coisa que você pode, do contrato, da instituição, como é que vai funcionar, qualquer dúvida, este tutor está à sua disposição para tirar essa dúvida. Né? E além disso, ele vai garantir que você vai estar pronto ou pronta para que segunda-feira
às 7 horas. Não é 7 horas, Vitória? Às 7 horas da manhã, horário de Brasília, quando a gente vai mandar o link de inscrição no grupo de pré-inscritos, esteja tudo pronto para você tentar uma das 50 posições e ser o aluno nesta condição, que é a condição da turma dos fundadores. Tem um último medo aqui da Eliana. Posso trazer aqui para a galera? Pode. Ela colocou no chat. Colocou no chat. Meu medo é quando acabar esse MBA, o Touro lance outro curso e eu vire aluna perpétua de tanto que eu gosto da academia. com esse eu me despeço de vocês aqui. Uma boa noite a todos e obrigado pela participação aqui. Vocês foram muito ativos aqui, foi muito legal. E também estamos à disposição aí nas redes sociais para falar. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Um abraço.